Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos, pois só o teu nome é santo. Obrigado, Pai, por esse tempo, ó Deus, que o Senhor nos concedeu para juntos podermos adorar o Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, tua igreja, ó Pai, reunido em seus lares nesse instante. Os irmãos da igreja, da congregação, também aqueles que têm nos acompanhado, ó Pai, pelas redes sociais. Abençoa, Pai, nos dá sabedoria, que possamos nessa noite oferecer a Ti um culto que seja agradável. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações e responde, ó Pai, conforme a Tua santa e soberana vontade. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos, gratos ao Senhor pelo nosso culto de domingo, pela oportunidade de estarmos reunidos no nome do Senhor, celebrando a ceia e tendo comunhão, com os irmãos, podendo ali participar um pouco junto com cada um. Então, vamos louvar o Senhor, vamos cantar o hino 132 do Cantor Cristão, antes de passarmos a mensagem dessa noite. Ebenezer. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a Ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, pra que ela a todo instante glorifique a Ti, Senhor. Amém. Ainda em louvor ao nosso Deus, não há Deus maior. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Deus maior, não há Deus melhor, não há outro Deus, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra,
criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém? Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia,
e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Vamos então agora adorar o Senhor através da meditação em sua palavra. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos então dar continuidade ao nosso culto de oração. Hoje nós vamos ver o Salmo 76, tá bom? Vamos abrir então nossas Bíblias e vamos ler o Salmo 76, que nos diz assim: ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Estou lendo aqui na NVT. Jerusalém é onde ele habita, o Monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença, a terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e cumpram-nos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Amém? Vamos então orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de podermos mais uma vez, ó Pai, meditarmos nela. Queremos, Pai, te agradecer também pelo culto de domingo, onde podemos, ó Pai, nos reunir presencialmente no templo. Ó Pai, como foi bom poder rever os irmãos e poder adorar o Senhor em comunhão com eles. Seu Pai, com aqueles, ó Pai, que ainda não podem chegar, que o Senhor possa abençoá-los, dar-lhes sabedoria. Também, ó Pai, nesses cultos que ainda estamos, ó Pai, pela internet, que o Senhor possa fazer com que a tua palavra também, ó Deus, possa alcançar os corações, dando sabedoria, ó Pai, nessa noite, nos ajudando para que possamos fazer tudo conforme a tua vontade, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, Salmo 76, né? O conhecimento de Deus faz a diferença, não só na vida, mas também na morte. Então, o Salmo 76, né, esse salmo que nós acabamos de ler, por sua vez, é um testemunho, né, ao conhecimento de Deus. Nesse salmo, o salmista Asaf, ele canta sobre Deus, sobre o Deus que luta por nós. Então, aqui um pouco do contexto desse Salmo 76, né? Esse Salmo 76, ele se acopla, né, bem ao Salmo anterior, né? Então, com efeito, existem vínculos muito fortes aqui
entre os Salmos 74, 75 e 76. Observe o seguinte, o Salmo 74, ele analisa, né, a violência e a injustiça que existem no mundo e pede ao Senhor, né, que intervenha. No Salmo 75, Deus então fala para dizer que no tempo determinado, né, ele agirá tanto para derrubar os orgulhosos, quanto para exaltar os mansos e humildes, né, que estão sendo afligidos. E o Salmo 76 celebra então um incidente dramático no qual Deus fez exatamente isto, né, destruindo completamente os inimigos de Israel. Então, nos 3 Salmos, 74, 75 e 76, Deus é visto aqui como o juiz diante de quem todos, né, deverão um dia se apresentar e a quem todos um dia prestarão contas. Então, aqui um outro fato elucidativo, né, a Septuaginta acrescenta aqui ao cabeçalho desse salmo a inscrição que diz para os assírios, né, e que é interpretado como uma referência a Senaqueribe, né, que invadiu Judá em 701 a.C. Então, na ocasião, em resposta à oração de Ezequias, em Isaías 37, do 21 ao 38, pedindo pela defesa do povo, né, contra o poderoso exército de 185 mil assírios ao redor dos muros de Jerusalém. Então, Deus deu vitória ao povo de Judá. Nós veremos o que o Senhor fez na próxima mensagem, se assim Deus nos permitir, já aqui no templo da igreja, tá certo? Então, a ênfase aqui desse salmo, né, quero dizer que a ênfase aqui desse salmo não é tanto no que Deus fez por Judá, o destaque, né, a ênfase, né, é em quem Deus é, né, quem Deus revelou ser durante aqui esse maravilhoso livramento. Então, o tema do Salmo 76, portanto, é o conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus que luta por nós, o seu povo. Então, isso se vê aqui na própria estrutura do Salmo, tá certo? Que pode ser dividido em 4 partes, né? Bem na junta dos ossos, né, podemos dizer assim, que aparece cada um dos 4 particípios, né, passivos, o hebraico ifil, né? Então, que descrevem aqui algum aspecto do caráter de Deus. Então, no verso 1, né, honrado, aqui na NVT, mas na versão atualizada, conhecido, né? No verso 4, glorioso, né, ou majestoso. No verso 7, admirável, temível. E no verso 11, temível. Então, percebam aqui, né, e prestem atenção, vamos ver aqui que conhecimento dele mesmo Deus nos permite ter aqui nesse salmo, né, em que fará toda a diferença aqui na vida e na morte, tá certo? Então, seguindo a divisão natural do salmo, nós destacaremos 4 lições principais. Então, parte da primeira lição nós vamos ver agora e o restante, Deus permitindo, nós vamos ver semana que vem. Então, o Deus que luta por nós, ele se faz conhecido, tá certo? Deus, ele não é do tipo que luta por nós e depois se esconde. O Deus que luta por nós, ele se faz conhecido na luta. Então, a primeira parte do Salmo, nos versículos 1 ao 3, deixa isso muito claro. Então, leia novamente, né, com ainda mais atenção, o Salmo 76, versos 1 ao 3. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita, o Monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Então, nesses versículos aqui, meus queridos irmãos, o salmista nos diz que o povo de Deus conhece a Deus, o que é um grande e maravilhoso privilégio. Não era assim entre as nações, né? Seus deuses não se faziam conhecidos, mas o povo de Deus tem o privilégio de conhecer o seu Deus. Então, um conhecimento verdadeiro e salvador de Deus. Então, um tipo de conhecimento tão perceptível e experimental que nos faz honrá-lo. Por isso o salmista diz, Deus é honrado, conhecido, experimentado com conhecimento.
Versículo 1 aí do Salmo 76. Então, há pelo menos 3 maneiras pelas quais, segundo esses versículos, né, versículos 1 ao 3, o povo de Deus conhece a Deus. Né? A revelação que ele faz de seu nome ao povo, as ordenanças que ele estabelece para a adoração entre o povo e a libertação que ele executa em favor do povo. Portanto, meus queridos irmãos, Deus se faz conhecido pela revelação, né? Pelas ordenanças e pela libertação. Então, nós veremos agora apenas o conhecimento de Deus pela revelação, tá certo? O restante, ordenanças e libertação, Deus permitindo, nós vamos ver depois, tá bom? Então, o privilégio de se conhecer a Deus por revelação. Versículo 1, Deus é honrado, ou seja, conhecido, experimentado em Judá. Grande é seu nome em Israel. Então, Asaf, ele está aqui nos lembrando da maior bênção, né? Do maior privilégio que desfrutamos como povo de Deus. Nós conhecemos Deus. Fomos abençoados com um conhecimento verdadeiro, salvador e experimental do Deus vivo. Ele revelou o seu nome, né? Ele revelou seu caráter, sua reputação a nós, seu povo. Então ele nos disse como ele é. Ele nos mostrou suas misericórdias. Ele nos deu benefícios que não poderíamos ter desfrutado a menos que ele mesmo, em graça e misericórdia, tivesse nos concedido. Então, este é um dos temas mais antigos e centrais da palavra de Deus. Deus é conhecido entre seu povo. Então, é verdade, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo deixa claro em Romanos 1 que em todos os povos, tribos, línguas e nações sabem que existe um Deus. Que todos eles são indesculpáveis diante da revelação geral que Deus fez de si mesmo através da criação. Então, vamos abrir lá em Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 23. Romanos 1, 18 ao 23. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente, por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Então, de fato, meus queridos irmãos, não é só que todo mundo sabe que existe um Deus, mas que todo mundo sabe que existe o Deus verdadeiro que deve ser adorado, mas todos se recusam. Então, as palavras do apóstolo Paulo aqui em Romanos 1 nos lembram que a razão pela qual existem pessoas nesse mundo que não adoram o único Deus verdadeiro não é porque elas não sabem o suficiente ou não têm revelação o bastante. Nada disso. Além da revelação especial, a revelação escrita, nós temos a revelação geral. Então, o que Paulo escreveu aqui em Romanos 1 nos lembra que a razão pela qual existem pessoas nesse mundo que não adoram o único Deus verdadeiro não é porque elas não sabem o suficiente ou não têm revelação o bastante. É porque tais pessoas se recusam a fazer o que elas devem fazer com a revelação de Deus.
né, que está tão claramente posta na criação e até no coração dos homens. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 14 ao 16, diz assim: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então, essas pessoas, no entanto, escolhem honrar e adorar a criatura ao invés do Criador, mesmo sabendo que existe um Deus verdadeiro que se deixa ser conhecido, honrado, amado, servido e adorado. Então, esse aqui, meus queridos irmãos, não é o tipo de conhecimento, né? Mas esse aqui, esse conhecimento, né, que nós acabamos de falar, não é o tipo de conhecimento, ou seja, a revelação geral, sobre o qual o salmista está falando. Asaf, ele está falando do tipo de conhecimento ou revelação pessoal, sobre o qual Moisés falou em Êxodo 6. Lá Moisés foi informado pelo Senhor. Abre lá a sua Bíblia, né? Êxodo 6, que diz assim, versículos 2 ao 7. Êxodo 6, 2 ao 7. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertei da opressão e os livrarei. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Então, aqui Deus também disse a Moisés, né? Eu sou Javé, o Senhor, né? Jeová ou Yahvé, né? Então, interessante, essa aqui é uma passagem bíblica muito interessante, para não dizer intrigante. E por quê? Ocorre que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, em Êxodo, né, Deus diz a Moisés que ele, Deus, não se revelou por seu nome, né, o nome de Deus, Senhor, ou Yahvé, ao seu povo. Mas se você olhar para trás, lá em Gênesis, e ler atentamente o que Moisés também escreveu, Deus de fato se revelou por seu nome, Senhor ou Yahvé, ao seu povo desde os tempos de Abraão, né, Isaque e Jacó. Então, o que nós temos aqui em Êxodo 6 é uma discrepância, uma contradição? Não. Meus queridos irmãos, Deus estava dizendo o seguinte a Moisés: olha, eu disse ao meu povo o meu nome, Senhor, nos dias passados, desde os patriarcas de antigamente. Mas quando terminar o Êxodo, meu povo saberá o que de fato significa dizer que eu sou o Senhor. Eles me conhecerão de maneiras que não me conheciam antes.
de maneiras que transcendem até mesmo a maneira como eu me revelei a Abraão, Isaque e Jacó. Eles vão saber coisas grandes sobre mim, eles me conhecerão de maneiras que ultrapassam em muito o que até então eu lhes revelei. Portanto, meus queridos irmãos, o grande êxodo do Egito não serviu apenas como um evento de redenção, libertação, onde o povo de Deus foi tirado, do cativeiro e da escravidão, mas foi também um evento de revelação. Revela-se no Êxodo o poder de Deus para salvar e libertar. Assim é que o salmista pôde novamente dizer, Salmo 76, verso 1. Deus é honrado, ou seja, conhecido, percebido, experimentado em Judá. Grande é seu nome em Israel. Mas o que de novo havia acontecido com Judá, sul, ou Israel, parte norte? Meus queridos irmãos, após a grande libertação das garras de Senaqueribe e seu temível exército, mais uma vez, o salmista ele pôde cantar um cântico novo. O povo de Deus conhece o Deus que os libertou do Egito. E assim como aqueles libertos do Egito passaram a conhecer mais intimamente a Deus, o significado do nome Senhor, assim também nós, o povo de Deus dos dias de Ezequias, o conhecemos e testificamos que Deus está se fazendo conhecido em Judá por meio dessa poderosa libertação do Senhor. Deus se revelou ao seu povo, eles o conheceram e souberam que ele é grande. Versos 1 ao 3, Deus é honrado, ou seja, conhecido, percebido, experimentado em Judá. Grande é seu nome em Israel. Jerusalém, Salém, é onde ele habita. O monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes dos inimigos ou do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Então, esse tipo de conhecimento que nos faz honrar, adorar a Deus, pelo que dele se faz conhecido, percebido e experimentado, acontece hoje toda hora. Talvez você já tenha tido esse tipo de experiência, em que o Senhor Deus se revelou na palavra, na sua palavra, ou em resposta à sua oração. E você sente que se o tivesse conhecido pela primeira vez. Você sente como se o tivesse conhecido pela primeira vez. Talvez você tenha estudado a palavra e alguma verdade de Deus tenha sido traduzida ou trazida para casa, no seu coração, com tanta força que você disse a si mesmo: eu nunca vi isso antes. Você pode ter lido o versículo centenas de vezes, você pode ter ouvido ele ensinando dezenas de vezes, mas agora o verso bíblico bateu com tanta força e verdade no seu coração que você disse: eu nunca soube que Deus fez isso. Eu nunca percebi que Deus era assim. Eu não conheci Deus antes. Parafraseando aqui o salmista, Deus é honrado, conhecido, percebido, experimentado em meu coração. Grande é o seu nome em minha vida. Ou talvez tenha sido em resposta a uma oração. Uma oração mesmo sem esperança que você levou ao Senhor. E no momento você simplesmente não achou possível que a sua provação pudesse ser superada, ou que aquela situação pudesse ser vencida, até que Deus, em sua misericórdia, respondeu àquela oração. E você soube que Deus é um Deus que ouve e responde de maneiras que você não conhecia antes. É isso que o salmista está dizendo. Quando vimos o modo como Deus nos respondeu, exterminando o exército invasor de Senaqueribe, conhecemos por experiência própria
que Deus é o Senhor, grande e temível Senhor. Meu povo, meus queridos irmãos, esse é o fundamento do nosso louvor. O privilégio de conhecer a Deus e saber que Ele é grande. É algo que nós precisamos então cultivar em nossa leitura da palavra e também na hora da exposição da palavra do púlpito. Devemos orar enquanto lemos ou ouvimos a palavra. Senhor, dê-me fé para crer e coração agradecido para louvá-lo por quem tu és e haverás de se revelar a mim pela tua palavra. Deus se revelou ao seu povo e eles o conheceram e souberam que ele é grande. Salmo 76, verso 1. Deus é honrado, conhecido, percebido, experimentado em Judá. Grande é o seu nome em Israel. Agora, pense no livro do profeta Ezequiel. Mais de 30 vezes, em 48 capítulos, Deus diz que, em resposta ao que ele, Deus, fará, eles saberão que eu sou o Senhor. Essa expressão. Lembre-se do que Jó escreveu. Após tudo que Deus fez, o patriarca pôde então responder ao Senhor, Jó 42:1. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Agora recorde-se do que Paulo orou pelos Efésios. Por você, por mim. Tudo bem que ainda não chegamos lá. Mas em Efésios 3, o apóstolo Paulo, ele orou para que todos e cada um daqueles que amam Jesus Cristo, que creem no nome dele, que se uniram a ele pela graça e por meio da fé, pela obra do Espírito Santo, conheça ou compreenda. Efésios 3, versículos 18 e 19. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Meus queridos irmãos, esse é o coração da verdadeira religião. E é aqui que o salmista começa. Salmo 76:1. Deus é honrado, conhecido, percebido, experimentado em Judá, onde Deus agiu realizando grandes coisas pelo seu povo. Grande é seu nome em Israel, em toda a terra, de sul a norte. Portanto, meus queridos irmãos, a primeira coisa que vemos é que Deus se revelou ao seu povo e eles o conheceram e souberam que ele é grande. Pois bem, saiba de uma coisa fundamental. O conhecimento de Deus se tornou perfeito em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus se tornou perfeito em Cristo Jesus. João, o apóstolo, escreveu assim, João 1,14. João 1,14. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Versículos 16 ao 18. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então, em Cristo, nós conhecemos graça sobre graça. Em que sentido? Ele, Cristo, cumpriu a lei em si mesmo, no nosso lugar.
E agora ele derrama a graça da justiça de Deus a todos quantos o recebem com arrependimento e fé. A lei é graça, pois revela o caráter de Deus. Cristo é graça, pois cumpre em nosso lugar a lei e derrama graça sobre nós, justificando-nos para a nossa salvação. Em Cristo, portanto, meus queridos irmãos, temos graça sobre graça. Temos em Cristo a graça do cumprimento da lei em nosso lugar. Temos também em Cristo graça para nos perdoar. O comentário da Bíblia de Estudos, Nova Almeida Atualizada, coloca magistralmente o seguinte texto sobre o versículo 17 aqui de João 1. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha o que é que diz lá no comentário. Segundo João, a fidelidade da aliança de Deus encontrou expressão máxima ao enviar seu único filho, Jesus Cristo. O contraste não é que a lei mosaica era ruim e Jesus é bom. Antes, tanto a entrega da lei como a vinda de Jesus Cristo marcam eventos decisivos e graciosos na história da salvação. Então, na lei, Deus graciosamente revelou seu caráter e exigências justas à nação de Israel. Jesus, no entanto, marcou a revelação final e definitiva da graça e da verdade de Deus. Então, e se alguém deseja um conhecimento profundo de Deus, tal pessoa deve olhar para Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. João 1,18. Cristo revelou a graça e a verdade de Deus, amor e justiça, justiça e justificação. Conheça seu Deus. Conheça Deus em Cristo e cante como o salmista. Deus é conhecido, honrado em Judá, meu coração. Grande é seu nome em Israel, na minha vida, na vida da minha família. Meus queridos irmãos, esse conhecimento de Deus em Cristo vai fazer toda a diferença na vida e na morte. Na próxima mensagem, se Deus nos permitir, aqui no Salmo 76, nós vamos caminhar até o final para conhecer um pouco mais do Deus que luta por nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Curvemos nossas cabeças. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Pai, que é viva, santa e eficaz. Nos ajuda, Pai, a podermos cada vez mais entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a conhecermos o Senhor cada vez mais. Podemos, ó Pai, de fato viver uma vida como os que Te conhecem. Que de fato, ó Pai, possamos fazer a diferença nesse mundo como filhos de Deus. Dá sabedoria ao Teu povo, ó Pai. Ajuda-os, fortalece-os. Levanta aqueles, ó Pai, que estão fracos. Traze-os à comunhão, Pai. Seu Pai, com aqueles que se encontram enfermos. Restaura suas forças, a sua saúde. Que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, em nossa vida. Nos abençoa, ó Pai, nesse período. Nos ajuda. Que possamos, ó Pai, cada vez mais buscar o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Agradecidos por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Até domingo, se Deus nos permitir, à noite, reunidos no templo. Pela manhã, nosso EBD ainda no canal da igreja, no YouTube. Acompanha lá. Se inscreve no canal se você ainda não fez. Compartilha com seus amigos e familiares. Faça aí a palavra de Deus alcançar mais pessoas. Boa noite e até o nosso próximo encontro.